Estamos na metade do primeiro mês, mas 2020 já tem bastante coisa para a gente comentar. Após a demissão do secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, por um motivo surreal para a política brasileira, menção a um discurso histórico do então ministro da propaganda nazista, Goebbels. A gente precisa discutir o que é que está acontecendo e para onde vamos, como agir diante das maluquices que nos surpreendem todos os dias na política brasileira, mais animada que qualquer série do Netflix. Para isso, eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e vou conversar com Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Olá, gente, tudo bem? E com Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, tudo bem? Então já deixa o like e acompanha. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Pessoal, se você assistiu o nosso programa de retrospectiva da política brasileira em 2019, Magno definiu em uma palavra como doideira. E parece que 2020 já começou apostando mais alto ainda na palavra que definiu 2019. Que é doideira. Porque a doideira parece que não tem limite. A gente ficou muito indignado com menções feitas por membros do governo Bolsonaro em 2019 ao AI-5, e agora a gente tem que falar sobre referências a um discurso nazista. Por quê? Talvez agora a gente tenha encontrado o limite da doideira, né? A gente foi escalando, as coisas foram subindo. A gente primeiro falava dos esquerdistas, depois falava do AI-5, dos perseguidos pela ditadura, depois falava de ditaduras em geral, né? Que perdeu-se um pouco o pudor de defender certas ditaduras, se ditaduras fossem vistas pelos membros do governo como benéficas. E agora a gente chegou à citação direta de textos que remetem, não só que remetem, né, que são atribuídos diretamente a um dos nazistas mais notórios que a gente já teve contato. E isso sem a gente nem precisar falar do conteúdo da mensagem, né, o conteúdo da mensagem da arte nacionalista, da arte que fala... Assim, do conteúdo nazista... Da mensagem. A gente está falando... Proposta de política pública nazista, acompanhada acho que do discurso. é importante a gente falar sobre isso também, né? É claro que todo mundo está chocado por mais uma vez a gente encontrar uma pessoa absolutamente desqualificada ocupando um cargo de alto escalão no governo federal. Quem é brasileiro sabe que isso não é novidade. A gente cansa de encontrar pessoas desse tipo nesse nível de atuação há muitos governos, não é exclusividade. O que é exclusividade é o nível de bizarrice, né? Você citar Goebbels num discurso gravado, não foi uma coisa instintiva, uma frase que ele lembrou de algum lugar e falou, um discurso gravado, editado, legendado, que passou por muitas mãos. Exato, não é uma declaração impensada, não é uma declaração em rede social, não foi filmado na rua brigando com um transeunte. Isso, não foi num bar bêbado, foi preparado, é um conteúdo de pronunciamento governo. oficial do Estado brasileiro, lançando um programa de política pública. É um pronunciamento de um representante do Estado brasileiro tratado como tal. O vídeo é produzido, bem produzido, é iluminado, microfonado, legendado, editado e lançado, sem que ninguém diga, olha, né, eu acho que esse discurso está ruim. E a gente não pode deixar de esquecer o conteúdo do que ele estava dizendo, daquela política pública, das ideias que permeiam aquela política pública, que é uma... E que apesar da demissão dele, até agora não se falou nada sobre a revogação do programa. E eu tenho certeza que se a imprensa não tivesse encontrado trechos foram literalmente plagiados de declarações de Joseph Goebbels, o barco teria corrido, porque não há problemas em falarmos
publicamente e falarmos de uma forma oficial, numa arte, numa cultura que tenha raízes brasileiras, tipicamente brasileiras, a qual tenhamos que resgatar um passado. Eu tenho todo cuidado em fazer menções, porque a gente sabe que setores da esquerda adoram usar termos, mas não há como evitar que menções a um passado glorioso de uma nação e uma arte nacional são expressões, literalmente, do fascismo. Eu acho que vale lembrar que a gente já viveu isso, né? Na ditadura Vargas, existia essa preocupação da construção de uma cultura nacionalista, existia a seletividade dos símbolos, né? Então, esse símbolo aqui vale, esse aqui não vale, uma coisa meio ufanista, naturalista, né? Saci Pererê e tal, não sei o quê, até descambando às vezes até para o futebol, né? Tinham coisas muito claras e que são repetidas hoje. Não, e algumas das imposições fascistas de Getúlio Vargas se mantiveram inscritas na cultura brasileira. Uma delas, até hoje, presente é a Voz do Brasil. Isso. Um programa oficial do presidente, antes do presidente da República. Depois foi adaptado, passou a ser um programa oficial do Estado brasileiro em toda a cadeia de rádio nacional. Outro ponto importante, assim, se não tivesse nenhuma palavra naquele vídeo, fosse só uma foto, já tem 3 elementos ali importantes para dizer o que vem por trás. Né? Você tem um plano aberto, onde você tem o indivíduo ou o nosso secretário / quase ministro apequenado, e ele está cercado por 3 elementos ali. Né? A bandeira do Brasil, símbolo da nação, uma cruz estilizada católica e o grande líder ali em cima. Né? Acima dele, claro, o presidente da República. Então você tem ali, né, a família, né, o líder, Deus e a pátria juntos. Assim, simbologia mais evidente de estética fascista não há. Para além disso, tem um ponto fundamental que, assim, o discurso da promoção de uma cultura tipicamente brasileira passa pela negação de uma cultura que o governo estabelece como sendo não brasileira. E assim, o que é uma cultura não brasileira? Né? O que é uma cultura brasileira? Pois a cultura brasileira, ela tem historicamente traços para miscigenação, pluralidade, diversidade, mistura entre o erudito e o popular. Nenhuma delas tem uma raiz inerentemente brasileira. Pelo contrário. E assim, tem como tradição, história, cultura brasileira a abertura para o mundo. A abertura para o mundo faz parte disso. A assimilação de outras culturas, o diálogo, isso tudo faz parte da nossa tradição. Não é a exclusão de alguma coisa. Quer dizer, quando você junta o jazz com o samba no Brasil, né, e você traz elementos de música clássica, quer dizer, tudo isso faz parte de uma tradição brasileira cultural, que não é ditada pelo Estado, nunca vai ser. Se o fascismo já é uma bizarrice para a Itália, que tem uma história milenar, que tem um passado glorioso, e ainda assim é uma aberração se é para a Alemanha, dos povos, né? Para o Brasil ainda mais. O Brasil é um país de 500 anos. O Brasil é um país que, né, uma ideologia que evoca um purismo que foi perdido. Povo, no Brasil não existe purismo. O Brasil não é um povo. É só se for indígena, né? E aí você não acho que combina muito com o governo Bolsonaro um purismo indígena também. Não, e nem combina com o cristianismo que está na mesa. Mas não tem nada a ver com a gente. Olha para cada um aqui. É uma doideira absurda. A gente tá evocando uma pureza racial de meme, que é o nazista do ABC Paulista, que é um cara moreninho com a suástica, sabe? O nazista que seria exterminado pelo nazista original. A gente partiria no primeiro trem aí, cara. Não tem fundamento isso. A pureza cultural, racial, estética, artística já não faz sentido algum em países com uma baita história milenar, que países que se originaram de povos, coisas assim, já são absurdas. Imagina no Brasil. Um país que se origina da mistura. Um país que se origina dos indígenas que estavam aqui, dos europeus que chegaram, dos negros que foram traficados. É daí que a gente vem. A gente não tem um passado idílico ao qual a não ser que a gente volte pro romantismo dos livros da escola, né? Que a gente idealize
e o passado dos indígenas que viviam em harmonia. Perícia, sim. Olha, não dá, não é. É uma coisa. Se tem uma coisa que é absolutamente estrangeira, é essa visão do mundo. Isso é estrangeiro pra gente. Não é quem a gente é, não é como a nossa sociedade foi formada e não é com o que a gente se identifica. Pois é, e uma outra coisa curiosa do próprio conteúdo do anúncio é a ideia de que, através de um edital, de uma premiação, de obras que vão ser produzidas de acordo com valores pré-determinados e encomendadas e fabricadas em 2 ou 3 meses, você vai modificar para a história a cultura brasileira, que é uma noção do que significa produção cultural, do que significa criação artística, completamente desconectada da realidade de qualquer história cultural de qualquer povo. Essa visão, eu acho que tem uma coisa muito simbólica desse processo todo, que é a frase do secretário quando é demitido e fala que ficou chateado pela frase do Olavo de Carvalho. Mostra um pouco sobre o tipo de mentalidade do núcleo ideologizado e fanático. Só para contextualizar, a frase do Olavo foi que o Roberto Alvim não deve estar muito bem da cabeça. E a resposta dele foi: eu vou mostrar que eu estou bem da cabeça, ou alguma coisa nessa faixa. Devia mostrar que não é nazista, sei lá. Né? Pois é, assim, ele quer agradar o mestre. Que não é inspirado pelo Goebbels. Você tem um governo que está loteando um pedaço do núcleo para gente fanática que acredita em líder supremo. E a grande preocupação não é: olha o que eu fiz, olha o estrago, trouxe elementos do nazismo, citei Goebbels, estou pedindo para sair, desagradei o meu guru. Isso é tão simbólico do que move essas pessoas e tão asqueroso do ponto de vista da gestão pública, que deveria ser repudiado com muito mais veemência. Obviamente, o símbolo do nazismo é mais forte, mais impactante por causa do histórico disso, mas é que se não for o nazismo, daqui a pouco vai ser o fascismo local, vai ser alguma outra ideologia maluca. O integralismo que atacou. O integralismo que ressuscitou, que atacou a Porta dos Fundos. Mas o fato é que você está colocando no primeiro escalão do governo fanático. E parte-se do princípio que assim, não, tudo bem, deixa o núcleo razoável fazer ali economia, infraestrutura e tal. Mas esse fanático estava na véspera do lançamento desse vídeo ao lado do presidente da República na sua live, que é tida como quase um instrumento de governo. De novo, um instrumento de Estado. De novo, se a citação não fosse literalmente nazista, provado por um livro, o jogo teria corrido. A gente nem está falando muito da bizarrice da política pública, que era literalmente um prêmio de dirigismo estatal na arte. E é literalmente dirigismo estatal, porque ele te diz mais ou menos como o secretário anuncia um prêmio, e ao anunciar o prêmio, e vale lembrar qual era o contexto da citação nazista, qual era o contexto da evocação de uma arte. O contexto era que ele estava te dizendo o que devia estar no concurso. Sim. Se o secretário de uma repartição pública que oferece certo prêmio artístico está te dizendo como ele diz, como ele acha que a arte deve ser, ele está dando uma dica ali para os artistas que vão concorrer para aquele prêmio como os trabalhos artísticos devem ser. Então ele está diretamente e literalmente dirigindo trabalhos artísticos, exigindo que artistas apresentem material artístico de certo perfil para concorrer aos prêmios, e a gente está falando muito pouco, com toda a razão, não é sempre que a gente vê alguém no alto escalão citando uma obra nazista. Mas eu gostaria de novo frisar aqui que o problema é muito maior do que trocar o porta-voz da mensagem ruim. A gente precisa lembrar da mensagem ruim. Tem outro ponto importante, que é o seguinte: é uma ferramenta de canalização de dinheiro para militância radical. Porque quem vai ganhar dinheiro num edital tão dirigido é quem está alinhado. E só quem está alinhado com esse tipo de política pública é um núcleo muito fanatizado. Então, assim, o que eles estão fazendo é a mesma coisa que o PT fez, através de outros instrumentos, como, por exemplo, mídias alternativas, mídia ninja, não sei. É a mesma coisa. Você pegar o núcleo mais fanatizado e falar assim: toma dinheiro público. E o dinheiro público pode vir através de um edital menor, maior, mas vem. E aí todo mundo que criticava a Lei Rouanet tem que lembrar o seguinte: pelo menos na Lei Rouanet, o que o governo fazia era habilitar quem estava
capacitado a receber renúncia fiscal. E essas pessoas habilitadas é que iam disputar no mercado privado o dinheiro a ser incentivado. Sem nenhum tipo de diretriz sobre conteúdo, valor da arte. E é incrível como as paixões políticas atrapalham o julgamento das pessoas, porque hoje a gente vê muitas pessoas que passaram os últimos 10 anos, como a maioria de nós, criticando alguns dos usos da Lei Rouanet, não verem que hoje, no mínimo, uma política desse tipo replica um dos grandes problemas da Lei Rouanet, que é você dar espaço para um potencial dirigismo. Mesmo que a pessoa, mesmo que o ocupante daquela cadeira, naquele momento, não queira diretamente dirigir, já é grave o suficiente que a gente abra precedente, que a gente deixe aberta a porta para o dirigismo. O que acontece ali pode não ser um dirigismo, pode não ser utilizado, as obras podem chegar de qualquer forma e de outro perfil e serem premiados. Mas o que acontece, de fato, é que no dia que anunciam um prêmio, você está dizendo qual deve ser o perfil de obra de arte que você incentiva. Então, obviamente, você está dando uma dica para quem quer receber o prêmio, diretamente do governo, de uma democracia que é um tanto esquisito nesse contexto. Agora, nos aproximando do fim do programa, qual deve ser a estratégia, a forma de lidar com isso para que a gente não veja um próximo passo de loucura seja ainda mais distante, né? Para conter essa escalada de loucura. No lado da política pública, eu acho que vale o episódio nos lembra mais uma vez do erro e dos problemas que vêm da mistura do dirigismo do Estado com as artes, com a cultura. É claro que a gente não está tratando aqui do mundo onde eu gostaria de viver, mas o mundo real é que haverá participação do Estado como indutor, como patrocinador nas artes, então é melhor que isso seja feito de uma forma de concessão para que outros ajudem, no modelo Rouanet, por exemplo, ou no máximo como intermediário de benefícios fiscais, coisas assim, do que de promotor direto. E no campo político, a demissão não parece ser suficiente, porque enquanto não houver uma melhora nos quadros, enquanto não houver a compreensão da parte do gestor de que isso é de fato inaceitável, eu acho que a gente não vai sair disso, porque vai trocar 6 por meia dúzia e na próxima, se o cara não copiar literalmente o discurso do Goebbels, ele vai seguir. Eu acho que politicamente tem um ponto fundamental que é pressão. Assim, a pressão por, tá bom, temos um governo conservador, mas você tem que ter quadros conservadores capazes de fazer uma política pública minimamente razoável. Uma política pública tão dirigista não tem nada a ver nem com conservadorismo, nem com liberalismo, tem a ver com um projeto de assimilação da cultura nacional por um Estado centralizado. Então, acho que todo mundo que é conservador, que é liberal, que tem uma visão de não aparelhamento do Estado, tem que se manifestar e pressionar. E a outra ponta assim, fundamental disso é não passar pano para o núcleo ideológico do governo, porque a gente viu aonde pode chegar. Isso acontece no Ministério da Educação, isso acontece na Secretaria de Cultura, isso acontece no Ministério das Relações Exteriores. A fanatização desse núcleo olavista pode ter consequências muito nefastas. Escapuliu uma saiu de controle do que eles conseguem delimitar. O que mais não virá se a gente não ficar em cima? O uso de ferramentas do Estado para colocar as ideias mais doidas do olavismo em prática. Né? Tentaram utilizar a TV Escola, foram barrados, deram um show. Né? Nem parecia que estavam aí há alguns anos chamando as TVs públicas de TV Lula, né? Que estavam protestando contra o uso de aparelhos do Estado para propaganda política, quando agora eles gostariam de usar o aparelho do Estado para propaganda política. Todos os princípios da administração pública vão sendo quebrados. Né? Assim, indicação do filho para ser embaixador, aparelhamento de empresas do Estado que eram
condenadas por existirem e serem ferramentas de aparelhamento. Aparelhamento da cultura, que era condenada por ser uma ferramenta de aparelhamento no governo anterior. Quer dizer, eles vão repetindo os mesmos pecados, mas apontando para sua própria militância do governo PT. E a gente ficou muito tempo lutando para tirar o governo PT exatamente porque pegava dinheiro público para insuflar a própria militância. Os caras querem fazer a mesma coisa. E a justificativa deles é, olha, mas o PT fazia isso, então a gente precisa fazer para combater PT não o votar. PT. Não, então é basicamente a reversão da racionalização da corrupção do PT, né? Que é, olha, todo mundo rouba, se a gente não roubar a gente vai perder, então a gente teve que roubar aí, porque quem nunca foi corrupto. Mas não tem grande escândalo. Não, mas não... Ainda, né? Não, mas não tem, porque quem vai ser a consciência moral do Brasil? Vai ser o PT? O PT está escondido de vergonha. Não tá. Quem é a oposição no Brasil? Pois é, mas nós estamos onde sempre estivemos, defendendo a liberdade, seja, enfim, contra os absurdos stalinistas, que também parecem estar ressurgindo, seja contra absurdos nazifascistas. O Livre sempre seguirá defendendo a liberdade por inteiro, e a liberdade por inteiro é sempre a liberdade individual, né? Bom lembrar disso. Gente, obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe o nosso trabalho. Até amanhã.